Personagens que se contradizem, policiais que às vezes agem como bandido, mas não por justiça ou coisa assim, mas sim por injustiça social. Personagens conflitantes, pessoas que se agridem, mas que se amam, que cometem crimes, mas que se respeitam, respeitam meios sociais. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica de Caminhos do Crime. Caminhos do Crime conta a história de James, que é um assaltante, mas também conta a história de um policial interpretado por Mark Ruffalo, que acaba entrando no caminho de James. James rouba relógios, rouba diamantes, rouba diversas coisas nesse sentido, enquanto esse policial tenta constantemente o achar. Afinal, será que essa narrativa acabará bem para James? Ou será que esse policial, cada vez mais compreensível em relação a esse criminoso louco, conseguirá vencer ao final? Caminhos do Crime é a nova obra aí de Barry Lyndon, se eu não me engano é esse o nome do diretor. Ele fez poucas coisas, é um diretor muito indie, que aparentemente não tem tantos projetos assim. E aqui ele faz Caminhos do Crime, que é esse projeto maior, com esses atores de peso, como Mark Ruffalo interpretando esse policial, como eu já havia dito. Também temos aqui Chris Hemsworth, que interpreta o nosso protagonista, James. Temos aqui também Halle Berry, que é uma intermediadora entre esses dois personagens. Ela atua como corretora de... não é corretora de imóveis, é asseguradora de aluguel, coisa nesse sentido. Enfim, temos esse núcleo diverso de personagens. Também temos o antagonista do filme, o antagonista por completo, não sendo somente esse policial. Temos o personagem de Barry Keoghan, que é esse personagem mais maléfico, etc. Enfim, temos uma série de personagens aqui que são apresentados de uma maneira constante para criar essa narrativa sobre atividades criminais e se a polícia está tão longe assim, né? Se a justiça, se o sistema judiciário está tão longe assim do próprio crime em si. Com essa sinopse, você pode pensar que aqui temos similaridades com a grande obra, o magnum opus de Michael Mann, Heat, né? Ou Fogo contra Fogo, como também é conhecido. E, na verdade, aqui temos por completo. O Caminhos do Crime é basicamente uma espécie de remake de Heat. Então temos aqui esses personagens que se contracenam, que tentam evidenciar esse diálogo entre a polícia, entre essa justiça indomável e esse crime, mas um crime pensado e feito não por achismo, não por vangloriosidade própria, coisas nesse sentido, mas por sobrevivência mesmo. O personagem de James, aqui, interpretado pelo Hemsworth, ele tem toda essa questão com a pobreza. Ele veio nesses ambientes pobres, de baixa renda, e ele quer acender sem machucar ninguém. Ele é um criminoso que não mata, que não deixa vítimas no caso de violência física, coisas assim. Enfim, ele é esse personagem que tem essa bondade ligada ao próprio. Ele comete crimes, mas não porque necessariamente ele quer os cometer, mas sim pela necessidade de finalmente escapar da sua vida antiga, essa vida que o deixava por completo nessa baixa renda que era volátil. Ele não sabia o que ele iria comer no próximo mês, enfim, e aí ele fica nessa situação de cometer crimes constantemente, nunca parando, nunca pensando, sempre agindo para cometer o próximo e o próximo crime. E assim também somos apresentados a essa espécie de outro protagonista que se torna Mark Ruffalo. Então temos aqui essa jogada de pontos, essa virada de contrapontos, temos as sobreposições, as opiniões desse policial que se mantém convicto no seu viés de justiça a qualquer custo, a qualquer preço, e ele é um policial bem experiente também, bem esperto, um policial que é subjugado pelo próprio sistema, um sistema que é falho, a polícia se mostra diversas vezes mais falha até que os criminosos aqui, e temos esse personagem de ambivalências, que é Mark Ruffalo, que é o personagem desse policial, e também junto com esse outro protagonista desse ladrão. Então somos aqui apresentados por uma narrativa que sofre o efeito Rashomon. Para caso você não conheça esse efeito Rashomon, é basicamente apresentar uma série de perspectivas da mesma obra e intercalá-las para nós, como espectadores, vermos os mais diversos pontos e contrapontos, contradições ou não, e argumentos daqueles personagens e por que eles cometem tais ações. Então aqui não temos uma obra que se beira no maniqueísmo barato, coisa assim, não temos uma discussão.
por que que o personagem do ladrão, por que que esse personagem do James comete o que ele comete, sendo que ele não é mau e a obra deixa isso evidenciado, claro, diversas vezes. E por que que esse personagem do Mark Ruffalo é tão inescrupuloso assim, mesmo diante de um sistema que constantemente o deturpa, que o prejudica. Então, somos apresentados a esses signos, esses lapsos que os personagens têm diante de suas próprias existências, essas contradições que eles alimentam no seu cotidiano, nessa sociedade apresentada pelos dois cada vez mais machista, opressora, entre as mais diversas coisas nesse sentido, tendo apenas algumas mulheres como objeto. São personagens que olham para tudo como objeto, objeto de consumo até. O personagem de Chris Hemsworth, mesmo sendo nosso protagonista, ele é meio objetivista, ele objetifica os outros, tudo pelo dinheiro, tudo por essa razão do vencer. Claro, ele passou por dificuldade, mas será que isso é certo? Enfim, é toda essa sobreposição que a obra tenta deixar claro para o seu público o que está certo nessa narrativa e o que está errado. O trabalho que mais deixa isso claro é o trabalho de montagem e edição dessa obra. Essa produção vem com uma montagem que eu diria que é bem estarrecedora, eu diria. Ele tenta, através da montagem, fazer justamente essa ligação entre esses personagens que aparentemente precisam um dos outros para viver. Isso porque nas suas viradas de chave, nos seus momentos ideais, caminhos do crime, acaba apresentando diversas perspectivas desses personagens em uma mesma cena, diversas intercalações que mostram que o que aqueles dois personagens fazem são iguais. Eles se vestem da maneira igual, eles têm os mesmos hábitos, eles assistem os mesmos filmes, mas eles seguiram esses dois caminhos completamente desvirtuosos, né? Um foi para a polícia e o outro foi para o crime, mas eles fazem de tudo somente mesmo para sobreviver. Um tá no crime para sobreviver e o outro tá na polícia porque ele acha que isso é sobrevivência. Acaba sendo essa conexão de ideias que a obra propõe. A câmera nesse meio de filme acaba por sendo frenética, um frenesi inabalável, um frenesi que se mostra autoritário àqueles personagens. Isso porque a câmera os aprofunda, os deixa imersos, claustrofóbicos diante da mesma. Eles aparentemente têm uma ansiedade constante em diversos momentos, inclusive eu até lembrei um pouco do trabalho recente dos irmãos Safdies, que tem todo um cinema de ansiedade. Enfim, aqui Caminhos do Crime tenta criar essa mesma ansiedade, essa mesma pressão, mas de uma maneira diferente do Safdie, muito mais alegórica, muito mais fantasiosa de certa forma. Isso porque Caminhos do Crime quer criar uma ação constante, uma ação que toma conta da tela por completo, que tem esses tons mais aventurescos, mais criminais mesmo, sabe aqueles filmes de exploitation, aqueles filmes que tentam explorar dessa violência, dessa ação, desse thriller que vai sendo construído, até mesmo desse noir. Então, Caminhos do Crime acaba indo por esse viés, um viés que muito mais a ação toma conta da tela do que essa ansiedade que o próprio filme tenta construir, apesar de ela também estar presente. Caminhos do Crime, então, acaba por sendo, ao seu final, uma obra que quer discutir essas ambivalências, esses personagens que constantemente questionam uns aos outros, o porquê eles fazem o que eles fazem e, através desse trabalho de montagem, acaba mostrando que eles são, na verdade, muito parecidos. Mesmo um estando no crime e outro na justiça, eles têm seus motivos e nada está muito distante nessa narrativa de sobreposições e ideias contraditórias. Nessa narrativa que se utiliza desse ponto de vista Rashomon, dessa técnica cinematográfica de mostrar diversos pontos de vista, essas questões do cotidiano, o que é o bem e o que é mal nessa sociedade que não é maniqueísta, mas sim de diversas perspectivas, uma sociedade onde o sobrevivencialismo é ideal. Enfim, Caminhos do Crime acaba seguindo essa direção, uma direção que nunca se contenta com uma discussão mundana, mas, muito pelo contrário, se contenta discutindo o que é certo, mas do ponto de vista do espectador, do ponto de vista do público, com essa fotografia que acompanha esse frenesi de acontecimentos. Então, vou colocar aqui para Caminhos do Crime uma nota 7,5 de 10. É um filme que eu gostei muito mesmo, principalmente dessa questão da ação, essa questão frenética, essa questão do imparável. Mas, além do
imparável esse questionamento. O filme nunca se contenta, apesar de aparentar nas primeiras camadas, com uma discussão que beira o simples, que beira o barato. Muito pelo contrário, com os caminhos do crime se apoia constantemente em Hitch, ele quer justamente discutir esse papel do crime e da justiça nessa sociedade fragmentada, o que me levou a gostar bastante de como a obra é dirigida, de como ela é concatenada e direcionada ao seu próprio público. Enfim, eu gostei muito de Caminhos do Crime, recomendo de fato assistir, muito por conta de nunca tratar essas operações criminais, essa questão com crime, esse thriller de forma barata, de forma imprecisa ou coisas assim. Mas e aí, vai assistir Caminhos do Crime? Já conheceu o filme? Já assistiu? Então comenta aqui o que você achou, o que você está esperando, o que você vai esperar, enfim. Também dê o seu joinha, dê o seu like, comente, compartilhe esse vídeo e também, claro, se inscreva. Enfim, eu sou o cara da cultura e tchau!